Vamos falar de um assunto que chegou a ser levantado pelo governo, daí parece que a imprensa deixou um pouco de lado, porque a gente teve outros assuntos mais prementes para serem tratados. O marco fiscal, a entrega do projeto do marco fiscal, também houve toda a confusão inicial em relação à comunicação de como seria a taxação de produtos importados, de produtos que vêm aqui ao Brasil, se ia ter isenção, se não ia, relação com os produtos chineses, com empresas chinesas e tal. Mas e os sites de apostas, né? Tinha desde o início ali uma intenção do governo de taxar apostas esportivas feitas pela internet. Esse assunto deve voltar e logo. Ivan Brandão, bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila, Megali, Carla. Só para fazer um histórico, um breve histórico, né? Foi no governo Bolsonaro, em 2018, em que se editou uma lei, sancionaram uma lei que tinha como objetivo justamente criar as apostas, regulamentar as apostas esportivas, essas pela internet, que na pandemia o número dessas empresas cresceu exponencialmente, e no caso, inclusive, o objetivo era arrecadar dinheiro para a segurança pública. Quando essa lei foi sancionada, deu-se um prazo para que o governo, em 2 anos, prorrogando por mais 4 anos, regulamentasse. O governo Bolsonaro terminou sem fazer essa regulamentação. Então, hoje, o Tribunal de Contas da União estima aí que, com as apostas esportivas, o país já tenha perdido algo em torno de 6 bilhões de reais. Esse número pode ser maior porque o número de empresas não para de crescer e o número de apostas também não para de crescer. Então, o Palácio do Planalto vai, de fato, editar uma medida provisória para regulamentar essa lei do mercado de apostas esportivas aqui no Brasil. Quem confirmou essa informação foi o assessor especial do Ministério da Fazenda, o José Francisco Mansur, que esteve na Câmara dos Deputados, inclusive, para detalhar aos parlamentares os pontos que vão constar nessa medida provisória. As empresas vão ter que pagar um imposto de 15% sobre o lucro com as apostas. Então, mais ou menos assim, se a empresa arrecadou R$100 com apostas esportivas e teve que pagar 20 em prêmios, calcula-se esses 15% nesses 80 que a empresa lucrou. Parte do dinheiro arrecadado, segundo o assessor especial da Fazenda, vai ser destinado à Seguridade Social. O José Francisco Mansur também explicou o que será exigido pelo governo para que as operadoras possam funcionar legalmente aqui no Brasil. Somente será legal, reconhecida como uma atividade legal no Brasil, as operadoras que estiverem credenciadas mediante o pagamento de uma outorga e a apresentação de documentos que comprovem a sede no Brasil e um capital social mínimo. Capital mínimo exigido será de R$100 mil, a outorga para a União será paga no valor de R$30 milhões, só para deixar claro também que hoje essas empresas que estão atuando, que elas não estão atuando na ilegalidade, tá? Existe uma lei que permite o funcionamento delas, ela só não está regulamentada, mas elas não são ilegais. Poderão ser, caso o governo edite essa medida provisória e elas não entrem, né, não atendam a essas exigências. Os aplicativos de transporte, por exemplo, não tinha regulamentação das prefeituras, eles estavam operando não regulamentados, mas não eram ilegais. Isso. Tipo isso. Mais ou menos isso. Mas nesse caso existe, inclusive, uma lei que criou a aposta esportiva, né, aqui no Brasil. Então, nesse caso, muito provavelmente o texto vai dar um prazo para que elas possam, enfim, se adequarem aí às normas, mas diz aí o assessor, o Mansur, que na data em que a medida provisória foi editada, quem não tiver em conformidade com as exigências estará praticando, aí sim, uma atividade legal aqui no país e vai sofrer sanções. O operador que não estiver credenciado no Brasil a partir do prazo que a medida provisória irá conferir e depois as portarias, vai estar a oferecer as apostas para o consumidor final, praticando uma atividade ilegal. E como tal, não poderá expor sua marca, não poderá fazer publicidade em meios de comunicação com sessões públicas, não poderá fazer publicidade em mídias sociais, tampouco poderá patrocinar equipes de futebol. Esses dias um amigo meu postou uma foto, um frame, né, de uma transmissão de futebol, e no frame é exatamente o que o secretário fala, dá para contar 7 empresas diferentes. É isso que eu estava buscando aqui, é incrível. São quase todos, eu peguei uma imagem do Maracanã aqui, quase todos. E nos clubes, né, nas camisetas, muitos clubes também sendo patrocinados por elas que precisarão agora, enfim, depois de editada a MP, estar em conformidade, senão nem isso elas vão poder fazer aqui no Brasil. E aí, como eu falei, né, já existe uma lei
que, enfim, né, não regulamenta, mas trata das apostas esportivas, ela não é regulamentada, é uma arrecadação de 6 bilhões aí, pelo menos, na verdade, que o governo deixou de arrecadar pelo menos 6 bilhões de reais. Nessa audiência, aí para trazer o lado das empresas, elas foram representadas por duas entidades lá na Câmara dos Deputados, a Associação Nacional de Jogos e Loterias e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, e segundo essas duas entidades, as operadoras se mostraram favoráveis às linhas gerais da MP. A gente ainda não tem o texto todo, então ainda não sabe se em algum ponto as empresas podem, enfim, ter alguma oposição ali. Mas, de maneira geral, todas se mostram favoráveis. Essa MP não vai tratar sobre cassino, sobre jogos de azar, sobre outros jogos, especificamente não. sobre O objeto dela é a aposta esportiva na internet. Entendi. E só sobre esportes, só poderiam ser, por exemplo, esportes que são reconhecidos no Brasil, pelo Ministério do Esporte. Sim. Então, isso também vai ser uma mudança, porque muitos desses sites também têm ali uma opção de, sei lá, jogar um blackjack, outros tipos de jogos. Isso não vai ser tratado nessa medida provisória, mas já tem projetos de lei tramitando no Congresso que falem disso. Não há prazo aí para o governo editar a MP, e a gente sempre lembra que medida provisória, governo assinou, tem força de lei, está valendo, mas o Congresso precisa aprovar ou não aquela medida, senão ela no jargão caduca, né? Passa a perder a validade. Tem ouvinte achando pouco 15%, viu? Chegou mensagem aqui do nosso ouvinte, por que 15%? Eu que sou aposentado pago 27,5% do que eu recebo e tal, esse é o saldo. A gente não deve ter o número aqui, mas nas próximas audiências, muito provavelmente, os deputados podem pedir esses documentos, mas para o ouvinte refletir, imagina que a outorga de cada uma dessas empresas será de 30 milhões de reais. Esse é um ponto super importante. Eu tô então vendo você aqui... imagina o que não movimenta de dinheiro mesmo, né, as apostas. Exato. Atualmente são 3 mil casas no Brasil. 3 mil. Empresas, né, que fazem esse Tudo tipo. isso. 3 mil. E estima-se que algumas dezenas apenas vão conseguir sobreviver. E o motivo? O valor da outorga. Algumas dezenas. Então a gente sairia de 3 mil para algumas dezenas. É brutal a coisa. Porque você imagina, eu vou dar um exemplo, mas que foge um pouco, mas nem tanto, né? Existia um site muito grande, existia uma Black Friday do poker nos Estados Unidos, quando todos os sites de poker online foram desligados pelo FBI, porque descobriram que uma das principais empresas que você podia jogar na internet simplesmente não tinha dinheiro para pagar todos. Então, se todo mundo que tinha dinheiro naquele site resolvesse se sacar, a empresa não teria dinheiro para pagar os jogadores. Caraca. Porque ela usava esse valor para fazer outras movimentações. Mas, um banco é assim também. Sim, o FBI descobriu isso e tal, mas aí são outras normas que regulam, né? Olha, Mas enfim, seria mais ou menos isso, né? A empresa ela tem que ter esse capital e ela tem que conseguir comprovar que ela consegue pagar as apostas e tudo. Mas é um número gigantesco, né? De 3 mil. Deixa eu aproveitar seu gancho aqui, uma notícia que passou mais ou menos despercebida aqui no Brasil. O Japão aprovou na última sexta-feira a construção do seu primeiro cassino. É uma ideia controversa, obviamente, sempre é, mas o Japão decidiu que vale a pena investir no cassino para atrair turistas e para atrair divisas. Vai funcionar numa ilha japonesa, uma ilha artificial, a ser concluída só em 2029, em Osaka. O plano é que o resort receba 20 milhões de visitantes, arrecade algo em torno de 4 bilhões de dólares por ano, e esse projeto deve custar cerca de 13,6 bilhões de dólares. Houve ali um compromisso da empresa, a MGM Resorts, para atender aos requisitos do governo, incluindo estabilidade financeira, contribuição para a economia local, consideração de medidas antidependência e a aprovação formal do Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes, Tetsuo Saito. Essa lei que foi aprovada na última sexta-feira prevê que o Japão inteiro possa ter 3 resorts. O primeiro será esse em Osaka e os dois próximos entrarão agora em discussão. E estourando o nosso tempo, só para dizer que há 4 dias o Senado instalou aqui a frente parlamentar contra os jogos de azar, e os senadores estão descartando, por enquanto, votar qualquer projeto nesse sentido aí de liberar cassino, bingo, mas tem vários projetos de lei que tramitam por lá também.